Olá pessoal, esse vídeo é para aqueles que estão interessados em trabalhar também com observação de satélites, com registro de observações de satélite, que a gente pode fazer utilizando a mesma estrutura que a gente tem hoje para observação de meteoros, tá? Inclusive com possibilidade de participação aí em trabalhos que têm certa relevância nesse meio, de observação de satélites, como a questão da descoberta de um satélite secreto, de um objeto que não era catalogado e coisas desse tipo. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu acho que é importante a gente saber é que a gente vai usar exatamente a mesma estrutura, tá? Talvez você precise de um software a mais ou alguma coisa que você não esteja acostumada, mas começa pela mesma estrutura. A gente precisa ter uma configuração no UFO Capture para a gente conseguir capturar satélites. Então, que configuração é essa? Primeiramente, qual é a característica de um satélite, das nossas observações de satélite? Eles são bem mais lentos do que um meteoro, Ele passa bem lentamente na frente da câmera. O meteoro passa riscando, o satélite passa bem mais lentamente. Então, ele tem uma velocidade angular menor do que a de um meteoro, tá? Então, por ele passar mais lentamente, a gente tem que ter esse max-sec aqui, que determina, esse parâmetro aqui na aba input do UFO Capture. Esse max-sec determina o tempo máximo de gravação de um vídeo, tá? Então, normalmente isso daqui vem para o padrão configurado para 20 segundos, porque muito dificilmente um meteoro vai demorar mais do que 20 segundos no seu campo de visão, Geralmente dura 1, 2 segundos. Então você pode configurar isso daqui para um número maior, 60, 120, ou então 0, se você não quiser ter limite de gravação. Ele pode gravar um vídeo aí de 1 hora, mas não é o caso, Satélites não vão gerar 1 hora de gravação. Tá? Então, primeiramente, você muda esse max-seg aqui para 0 ou para um valor bem alto, Depois, Slow Object Mask. Essa parte aqui, tá dentro dessa seção Video Trigger, é o que evita que o UFO grave objetos muito lentos. Tá? Se você desmarcar isso daqui, ele vai gravar todo o movimento, tá? Independente da velocidade. Isso não é interessante, porque além dos aviões, que a gente registra bastante quando está com essa opção desmarcada, uma nuvem pode gerar uma captura, por exemplo. Então isso não é legal. Tá? Então deixa marcado Slow Object Mask. Só que aqui a gente vai botar metade desse valor aqui. Esse primeiro parâmetro é pixels por segundo. É a velocidade mínima para ele gravar um registro. Tá? Então se o objeto se mover em 15 pixels por segundo, ou mais rápido do que isso, ele vai gravar. Aqui vamos colocar 7, ok? Isso varia dependendo do FOV da sua câmera, tá? Eu acredito que com esse valor a gente consegue, na grande maioria das estações da gente, não ter problema com relação a objetos muito lentos. Ok? Então 7 pixels por segundo alterou isso daqui. Lembrar de salvar os settings aqui em Operation Save Settings, para que essa configuração não seja desfeita na próxima inicialização do UFO. Então, feito isso, o teu UFO está configurado. Já é capaz de registrar satélites, inclusive os muito lentos. Muito lento, demorado. Vai registrar toda vez que a ISS passar, ele vai gravar. Vai registrar os Iridiums. Tá? Vai registrar satélites mais fracos. Dependendo do FOV da estação, câmeras com FOV mais curto vão registrar muito mais satélites do que as câmeras com FOV longo. Porque os FOVs mais curtos vão pegar os satélites mais tênues, Feito isso daqui, o UFO está configurado. Aí depois de uma noite de capturas, tá, a gente registrou lá um bocado de meteoros e alguns objetos lentos. Tá? Eu já fiz aqui um Analyze All aqui nessa minha noite de capturas. Tá? E aqui tem os objetos lentos. Esses objetos lentos são geralmente os nossos satélites. Esse daqui é um exemplo. Vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Tá? Esse objeto aqui passou, você vê que ele passa bem lentamente e dá um flare. Aqui ele se repete, olha. O mesmo objeto, tá? Você vê que ele está na mesma direção. E aqui novamente, o mesmo flare. Tá? Isso numa câmera com o FOV mais amplo, a gente só vê a piscada. Quando a gente diminui o FOV, a gente começa a ver que
ele tem um movimento, que ele tem um aumento de brilho, né, uma diminuição, a gente começa a ver mais coisa. Depois que a gente fez o Analyze All, vai dar esses objetos aqui como slow. Tá? A gente precisa identificar esse objeto. Esse é o trabalho mais chato. Existem várias formas de a gente tentar identificar esse objeto. Mas a mais eficiente é usar um programa chamado Ravensat, que é esse programinha aqui. Ele, ó, você vem aqui, depois de você instalar, você tem uma opção aqui na aba, no menu comum, a opção Options, onde você pode determinar a latitude e longitude e a altitude do observador. Tá? Você pode configurar isso aqui de acordo com a sua estação. Tá? Isso aqui se configurou uma vez, não vai precisar mexer mais. Pode inclusive adicionar a lista, botar lá o nome da sua estação. Eu tenho aqui um monte de estação aqui, porque de vez em quando eu vou atrás de identificar um objeto. E aí eu mudo facilmente aqui as localidades. O segundo passo é baixar uma base atualizada de objetos. Então a gente vem aqui, ó, em satélites, satélites bases. Aí qual é o negócio aqui? Aqui, ó, em Operations, Load from Internet. Aqui, ó, pode marcar tudo, ó, tem um botãozinho Check All aqui para tudo. Check All e clicar em Download. Mas tem um detalhe. Nessa parte aqui da Space Track, nessa abazinha aqui da Space Track, para você baixar esses satélites aqui, essas bases de dados de satélite, você precisa ter um usuário e senha. Tá? Esse usuário e senha você faz lá na página da Space Track. spacetrack.org. Vai criar um usuário e senha, em Create Account, vai passar algumas informações. Quando você criar essa conta, aí você vai ganhar o direito de poder baixar essas bases aqui de satélites da Space Track. E acredite, são muitos objetos em órbita, tá? Então, isso daqui é onde está grande parte desses objetos, tá? Alguns outros objetos estão nessa base da Cellus Track. Isso daqui é aberto, tá? Então isso daqui vocês podem baixar sem criar conta lá, mas não são tantos não. E esse aqui, Mike McCants, é um cara que faz a manutenção de satélites secretos. Então ele mantém aqui as TLS, né, os parâmetros orbitais dos satélites secretos. Então, ó, fez o teu usuário e senha, marca todos os checkboxes aqui e download, tá? Ele vai fazer o download, ó, é rapidinho isso. Ele vai nessas várias fontes de satélite e vai baixar as TLS, tá, do satélite. Baixou, tá, os TLS atualizados, aí a gente vai ter acesso a toda a base de satélite, toda a base de objetos catalogados, né, com órbitas conhecidas, inclusive os secretos com órbitas conhecidas. Esses classified aqui são justamente os satélites secretos. E acabou, né? Download complete. A gente fecha aqui. Já vi instalação que não precisa, tá? Mas normalmente eu preciso vir aqui, ó, e check all novamente, tá? Para ele marcar todos os objetos que eu vou exibir. Você pode pegar alguns objetos que você gosta mais, os objetos cativos, e jogar para cá, tá? Que é o satélite, user satélites, né? Os satélites do usuário, tá? Com 2 cliques apenas aqui você joga um objeto de um lado para o outro. Quando você faz a atualização, convém você vir aqui, ó, e assign last TLE, que é quando você pega as últimas TLEs e atualiza aqui os objetos que estão, esse aqui já morreu, que estão na sua lista de objetos, né? Então aqui, ó, eu já tenho todos os objetos catalogados dentro do Ravensat. Ó, isso aqui são os meus objetos, mas se eu quiser ver aqui, ó, Satellite Source, né, Earth, que é esta aba Earth, Satellite Source All. Esses aí são os objetos que existem catalogados, conhecidos. Em verde, os que estão recebendo luz do Sol, e em azul, os que não estão recebendo luz do Sol, os que não podem ser visíveis. Esses aí são os objetos que a gente vai tentar identificar. Como que a gente vai identificar eles? Aqui, ó, na aba Sky, a gente tem, ó, o campo de visão
né, do céu. A gente vai ter aqui um mapinha do céu. A gente pode definir esse campo de visão, ó, aqui, Sky Chat, Field of View, Set Field of View. Qual é o campo de visão da sua câmera? Da minha eu lembro, tá? Elevação 28 graus, azimuth 328 e o campo de visão é 12 graus. Tá? Uma lente de 25 milímetros, ela tem um campo de 12 graus. Tá? Então tá aqui, ó, o campo de visão, certo? Da minha câmera. Eu posso, aqui, ó, no menu Time, colocar o tempo real, que é exatamente agora. Então, ó, nesse momento, esses são os satélites passando no campo de visão da minha câmera, né, satélites e outros objetos. Tá? Então, alguns, ó, isso aqui é tudo que vier aqui, ó, com RB é porque é um corpo de foguete. Tá? Aqui, ó, Deb é um detrito de alguma coisa. Então, aqui tem um monte de outro corpo de foguete. Esse daqui, se o tempo tivesse bom, talvez estivesse sendo detectado. E eu posso também, ó, navegar no tempo. Então eu quero ver, ó, eu estou fazendo análise das minhas capturas, são essas aqui, e eu vi que tinha um objeto aqui, slow, né, um objeto devagar, que me parece um satélite, e ele ocorreu às 22 horas e 59 minutos, 32 segundos do dia 23, tá, de abril. Então eu vou lá no HeavenSat e vou definir, ó, o horário aqui dele. Então vou colocar no dia 23 de abril, 22, 59, 32. Se quiser eu coloco os milissegundos também. Agora atenção aqui, ó. O nosso tempo das nossas capturas é o tempo universal. Então eu teria que colocar isso aqui. Só que toda vez que eu coloco isso, quando eu volto para setar a nova data e hora, ele volta essa opção aqui para o local. Para mim isso é um bug. Tá? Então eu me acostumei a colocar sempre o horário local. Tá? Que para mim aqui é 3 horas a menos, certo? Então eu coloco sempre o horário local aqui e, certo, pronto. Esse aqui era o momento exato, era o meu campo de visão naquele exato momento. Então vendo um objeto passando mais ou menos na mesma direção do que aquele que soltou aqueles flashes, né? No mesmo canto, ó. Então vejam só, ele estava subindo, ó, né? De acordo com o vídeo. Passando aqui, e aqui eu tenho um objeto subindo também. Tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui foi fácil. Deixa eu setar novamente aqui o tempo. 19, 59, 32. Tem um botão aqui, o Ctrl S, ele faz o tempo parar e faz o tempo voltar a andar também, tá? Mas eu vou parar aqui o tempo. Tem uma opção aqui em satélite para exibir a órbita, ó, a trajetória dele. Tem uma opção para exibir os nomes, só que dependendo do seu campo de visão isso aqui fica inviável, tá? Eu normalmente não uso a exibição dos nomes. E aqui, ó, se eu vier aqui passar o mouse por cima, vai aparecer lá no canto superior direito as coordenadas em azimuth e elevação. Elas aparecem também aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, ó, azimuth 1, elevação 1, depois que eu fiz a análise, né? Azimuth 2, elevação 2. Vamos ver essa azimuth 1 e elevação 1. Ó. 324,89 e 24,55. Tá? E vamos ver como é que está isso aqui no HeavenSat. Já não está mais exatamente no mesmo horário, né? Vou voltar mais uma vez aqui. 32. Então vamos ver como é que está isso aqui, ó. Object Information. 224,88, 24,54. Ele é praticamente a mesma posição. 224,89, 224 ou 24,55. Então ele é praticamente a mesma posição que está aqui no HeavenSat. Tem algum outro objeto próximo que possa gerar a dúvida que seja esse? Neste caso aqui não tem. Tá? Se tiver um objeto próximo que pode ser que seja o mesmo, é bom a gente analisar a trajetória. E em alguns casos a gente tem que, principalmente objetos secretos, a posição dele não é muito precisa, né? O tempo dele não é muito preciso, a gente tem que deixar correr um pouco mais o tempo, ou voltar alguns segundos atrás para ver ele passando naquela exata posição, naquela mesma direção. Nesse caso aqui a batata, é esse o objeto aqui. Tá? E esse objeto aqui, ó,
quando a gente vai em Information, ele vai dar para a gente, ó, o nome do objeto, tá? Esse aqui é um daqueles satélites NOS, né? Que a gente já viu, ele normalmente está em pares ou em grupo de 3. Esse daqui está solitário, tá? O parzinho dele deve ter morrido. E aqui a gente tem, ó, as informações todas, a designação internacional dele, tá? O número, esse número aqui é o número no catálogo, né? O número NORAD dele. E aqui, ó, a gente tem o TLE dele, né? Os elementos orbitais dele, tá? Essas duas linhas aqui, tá? Tudo isso aqui são informações interessantes, mas a gente vai usar algumas delas só, tá? O que eu normalmente faço é copiar essas duas informações aqui, tá? Que é o NORAD, tá? Logo no iniciozinho da primeira linha do TLE, a gente tem o número NORAD, ó, 23862. Aqui a gente tem a designação internacional dele, tá? Só que ao invés dele vir com os 4 dígitos do ano, ele vem só com 2 dígitos. É um objeto que foi lançado em 1996, foi o 29º lançamento de 1996 e ele é o objeto D, né? Essa aqui é uma letra, então para cada lançamento você tem N objetos colocados em órbita, tá? O primeiro objeto vai ser A, o segundo objeto vai ser B, e assim vai. Então esse aqui foi o 4º objeto colocado em órbita no lançamento 29 do ano de 1996. Tá? Então isso aqui é chamada designação internacional e esse aqui é o número NORAD. Eu vou copiar esse número aqui, tá? E vou adicionar ele na minha análise. A gente precisa fazer uma configuração no nosso UFO Analyzer, tá? Lá na pasta do UFO Analyzer, tá? Que lá na tua máquina vai estar lá a estação, né? Na unidade lá onde está instalado o pacote da Abramon, vai ter a pasta Abramon, vai ter o código da sua estação e vai ter a pasta UA2. Dentro dessa pasta UA2 existe um arquivo UA2eclass.csv. Tá? Isso é um arquivo CSV, é um arquivo de texto. Você pode abrir ele com um bloco de notas, inclusive, tá? Então vou abrir ele aqui, ó, com o bloco de notas, e ele vai abrir aqui essas opções, tá? Isso daqui é a listagem de classificações especiais, tá? do UFO. A gente vai adicionar aqui, ó, antes da última linha, a gente vai adicionar duas linhas a mais, tá? Todo mundo pode fazer isso já no seu UFO. Um dia eu automatizo isso. Ó, 101, pode copiar das linhas anteriores. Ó. Underline, underline, S, underline, SAT, vírgula 0. É tudo igual às linhas anteriores, só que adicionando essa opção aqui, SSAT, certo? E vamos adicionar uma outra linha também, ó. Vou copiar aqui, para raios cósmicos, certo? Você pode adicionar outras linhas também para você organizar as suas capturas, tá? Então, a partir de agora, você pode classificar os satélites e os raios cósmicos. Objeto em órbita, né, objeto artificial em órbita da Terra, você vai classificar como SSAT. Lembrando, tem que fazer isso com o UFO Analyzer fechado. Né? Então, fecha o Analyzer, edita esse arquivo, abre o Analyzer novamente. Certo? Então, vou fazer novamente aqui a leitura da pasta. Aqui está o objeto que a gente está identificando. Certo? Eu vou aqui em Profile Analyze, tá? Que fica mais fácil da gente ver tudo isso. Seleciona o objeto, clica com o botão direito. Então, clica com o botão direito, aparece isso aqui. Aqui no UFO Analyzer tem um campo memo que a gente pode utilizar ele livremente, tá? E aí é que está o negócio. Nós vamos utilizar esse campo para guardar justamente essa informação que a gente copiou de lá. Mas com um detalhe. Eu vou separar aqui, ó, o ano
certo? O 96 eu vou separar com um único espaço e vou tirar esse U do número NORAD, tá? Por que que nós estamos fazendo essa convenção? A gente está assumindo essa convenção, tá? A maneira da gente reportar esses satélites, principalmente os satélites secretos, existe um padrão de notificação, tá? Que não vale a pena a gente entrar nesse momento nesse padrão, mas dentro desse padrão a gente tem que informar a identificação do objeto neste formato aqui, o NORAD, espaço, o ano com 2 dígitos, né? A designação internacional dele com 2 dígitos para o ano, né? O ano separado com espaço. Então, é nesse formato aqui. Então, se a gente colocar nesse formato aqui, já vai facilitar mais para frente quando a gente tiver um sisteminha para gerar essas notificações, tá? Então, essa aqui é a forma como a gente vai colocar vai identificar esta captura aqui. Agora, ó, eu vou dar 2 cliques em cima da classe, tá? Que é para alterar a classificação do objeto. Agora, ó, o que apareceu aqui, ó, o SSAT e o Cosmic Ray. Então, eu vou selecionar a classificação para satélite, certo? E vou fazer uma última coisa que é interessante aqui para a gente. Aqui, ó, a gente tem a altitude do objeto, tá? Inclusive em altitude, inclusive em metros, né? Então está em 1.500 km de altura, 337 metros. A gente não precisa dessa precisão toda não, vou pegar só a parte inteira, tá? Então 1.534. Vamos adicionar essa altura aqui, ó, mod H 1.534 para a altura 1 e 1.534 para a altura 2. Ele pode estar numa altura diferente durante a passagem? Pode, mas a gente não precisa de tanto detalhe, tanta precisão não. Quando você fizer isso, você está posicionando o seu registro exatamente no lugar, ou aproximadamente no local onde passou o satélite na hora que você registrou. Aí você consegue ver isso tanto no Ground Map, eu vou conseguir ver, pronto, está aqui, ó. Tanto no Ground Map a gente consegue ver, ó, e vai longe esse negócio. Né? Aqui não vou conseguir ver não. Então ele tá aqui bem distante, tá? E a gente consegue ver isso também lá no mapa de capturas do site da Abramon. Então eu estou aqui no site da Abramon, vamos lá em mapa de análises. Então vou fazer o login aqui no site. No mapa de análise, quando a gente abre, ele já vai selecionar as nossas estações. No meu caso são 3, né? Mas quem tem só uma já vai com a estação selecionada. Eu vou marcar só a estação JPZ3, que é de onde tem essas capturas. E vou colocar o dia 23 de abril até 23 de abril. E aí, uma novidade, tá? Um regalo que eu fiz aqui para essa parte dos satélites. A gente está mostrando, ó, tudo que foi classificado como SSAT, a gente está mostrando com um satélitezinho, ó, no mapa. Tá? Então, ó, tá aqui a minha estação com os meteoros aqui embaixo, ó, os meteoros, né, no campo de visão a 100 km de altura. E nesse dia 23, eu tive esses 4 meteoros aqui e teve esses 3 registros do mesmo satélite, que foi aquele satélite NOS lá que a gente estava analisando. Tá? Então tá aqui, ó, e tem mais uma coisa interessante. Ó. Quando você clica no satélite, ele vai aparecer aqui o link para o XML, né, como a gente já viu, e tem um link a mais aqui. Ó. Ele vai apresentar o NORAD do objeto, tá, 23862, e se você clicar aqui nesse número NORAD dele, ele vai aparecer as informações do satélite lá no Heavens Above. Inclusive você pode vir aqui em passagens e identificar qual foi a passagem que você registrou. Tá? No meu caso aqui foi no dia 23 de abril, dia 23, 19h56 até as 8h04. Está aqui a passagem em questão. Tá? Ele veio lá do noroeste, tá?
tá? E passou aqui nessa direção, passou subindo, tal qual a gente viu lá na minha estação. Tá? Se pegar aqui, ó, o ponto das 20 horas, a gente vai ter exatamente qual foi a passagem dele, tá? Aqui subindo. Tá? Então essas duas novidades aqui do site foi o presentinho aí para quem se dispuser a fazer identificação e classificação dos satélites, tá? Se você não tiver a fim de fazer uma conta lá no Space Track, mas mesmo assim quiser contribuir de alguma forma, você pode usar também o Stellarium para identificar os satélites mais comuns, tá? Então aqui no Stellarium, ó, tem uma opção aqui em janela de configuração, tá? Complementos, satélites, tá? Se você marcar, ó, carregar ou iniciar, ele vai atualizar a lista de satélites dele. Né? Ele normalmente já vem com as fontes de satélites lá do CellStrack. Tá? Aqui nas configurações tem uma configuração que eu gosto de fazer, ó, que é desmarcar esse modo realístico, tá? Porque esse modo realístico ele vai mostrar só um pontinho. A gente não identifica o que é satélite e o que é estrela. Então eu desmarco isso e de vez em quando é bom mostrar as órbitas também, ó, linhas das órbitas, tá? Se quiser fazer uma atualização instantânea, tarará. Bom, feita essa configuração aqui, tá? A gente vai habilitar a exibição de satélite a partir desse botão aqui, ó. Então marcou aqui, ó, pronto, tá aí todos os satélites, quase todos os satélites, na verdade só alguns, né, dos satélites que o Stellarium baixa, né? Eu acho que a gente pode adicionar outras fontes lá, mas como a maioria das fontes a maioria dos objetos estão lá no Space Track, né? Então eu poderia também da mesma forma. Aqui eu não vou encontrar aquele satélite nosso, tá? Então se eu vier aqui, ó, colocar 23/4 às 20 horas, que foi o certo, aqui é o horário local, né, o Stellarium. Então se eu for lá, ó, exibir aqui a grade altiazimutal, lá a minha estação está 328,28 de elevação, então por aqui, você vê que não tem aqui o satélite NOS. Aí o motivo de não ter ele é que é o mais interessante desse registro. Se a gente for aqui, ó, no Satellite Information do HeavenSat, a gente vai ver, ó, que aqui, ó, ele identifica a origem desse TLE aqui. E esse TLE ele é de origem classified, tá? O TXT dele é classified. Ele é um desses objetos que é mantido, né, cujas TLEs são mantidas pelo Mike McEntee, tá? São aqueles objetos secretos. Então, esse objeto aqui, quando for um objeto que você não identifica lá no Stellarium, e que você vem aqui no HeavenSat, ou que alguém, né, pesquisa por você no HeavenSat, e identifica que ele é classified, tá? E significa que esse é um satélite secreto. Esses objetos são interessantes reportar. A princípio, não tem uma forma simples a gente fazer esse reporte. Tá? Então, se você registrou um satélite desse tipo, classified, passa para mim, faz a análise direitinho dele lá no Analyzer, tá? Pegando a posição inicial e final direitinho, e passa para mim, que aí a gente faz o reporte dele lá na lista da CSAT, que é para o Mike McEntee manter atualizado aí esse objeto. Uma outra coisa interessante, se você fez a análise, apareceu um objeto aqui muito fraquinho, que você não está conseguindo fazer com que o Analyzer detecte, então você pode vir também aqui, ó, aquela mesma opção que a gente usa para fazer a análise de sprite, e adicionar um objeto. Ó. Então eu vou adicionar um objeto, ele aparece inicialmente aqui como known, então eu vou selecionar aqui o objeto, e vou, ó, clique 1, eu vou clicar lá no ponto inicial que o objeto passou, né?
clique 2, aonde ele desapareceu. Vou selecionar novamente o None e modificar, ó, 2 cliques aqui para colocar a classe satélite. Identifico ele, coloco aqui no memo da mesma forma, tá? E altero a altura dele para ele aparecer lá no Ground Map e no site da Abramon nos locais corretos. Então, feito isso, do mesmo jeito que você faria qualquer outro satélite, né? Ele já vai ter alguma informação para a gente mostrar, tá? Agora, o que a gente não vai ter é a temporização, né? Se for o caso de um satélite que a gente precise fazer o reporte, aí vai dar um trabalhinho a mais. E para o caso de um objeto que não é identificado nem no Stellarium, nem no HeavenSat, aí é possível que você tenha descoberto um objeto secreto, um objeto não catalogado, ou que tenha observado um objeto que a gente não tenha a atualização há muito tempo, ok? Essa aí é a forma que a gente vai ter para poder registrar, fazer as análises desses objetos e colocar essas análises na nossa base. E à medida que a gente for evoluindo, o nosso sistema, nossa página vai ser capaz de pegar e gerar também os reportes para a gente poder enviar, tá? Ou de repente até enviar automaticamente esses reportes aí para algum lugar. Tá? Mas a princípio a gente está identificando e registrando. Tá? O que a gente vai fazer com esses dados aí daqui para frente, aí vai depender tanto da evolução do nosso sistema quanto das necessidades que forem surgindo. Okay? Um abraço e até a próxima.